Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu tenho resenha do livro Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Antes de começar esse vídeo, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tentei preparar o roteiro desse livro, eu fiquei sentada escrevendo, tentando colocar minhas ideias sobre esse livro numa ordem para eu poder conversar com vocês aqui, para eu poder apresentá-lo aqui para vocês. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não vou fazer vídeo roteirizado, eu vou fazer vídeo bate-papo, porque eu fico às vezes muito amarrada, eu me sinto muito amarrada. Vai ter devaneios nesse vídeo? Vai ter devaneios. Vai ter eu me perdendo nas minhas palavras? Vai ter eu me perdendo. Vai ter coisas que depois que eu gravar esse vídeo eu vou falar assim, putz, eu podia ter falado isso do livro? Vai. E aí, mas eu quis gravar o vídeo mesmo assim, sem roteiro, então eu queria bate-papo. Eu tô até um pouquinho mais próxima de vocês, acho que eu vou até me aproximar um pouco mais, para aqui ficar assim bem pertinho, conversar com vocês sobre Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid. Para começar, quem é Taylor Jenkins Reid? Ela é autora de Daisy Jones and the Six e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, os dois livros publicados aqui no Brasil pela editora Paralela. E assim, gente, ano passado eu tive a oportunidade de ler esses dois livros que eu acabei de falar para vocês, dessa autora, e eu me apaixonei perdidamente por ela. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo tem um livro, tem uma resenha aqui no canal, onde eu falo um pouco mais desse livro, e pra mim foi um dos melhores livros que eu li em 2019, e se não, um dos maiores livros que eu já li assim na vida. O livro não traz nenhuma proposta interessante, nenhuma mensagem e tal. Ele se tornou meu favorito pelo simples fato de ter, finalmente, depois de muitas leituras e de muitos anos, ter despertado as sensações, os sentimentos dentro de mim, leitora. Aquele livro que você não para de pensar dele, aquele livro que você quer ler a qualquer momento, aquele livro que fica te remoendo, aquele livro que tem uma história que ela tá amarrada de um jeito que você não sabe muito bem como vai se desfazer, e ao mesmo tempo você sabe como vai acabar esse livro. Então, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, apesar de ter esse nome meio novela mexicana, é um livro sensacional que vai abordar temas muito sensíveis e uma história muito bonita de amor. Mas a ideia aqui não é falar sobre esse livro, a ideia é falar desse lançamento da editora Paralela para esse ano de Amores Verdadeiros da Taylor. E quando eu soube que ele estava disponível para ser lido, eu corri para começar a lê-lo. E vou agora falar um pouco sobre ele, sobre o que ele despertou em mim, porque Taylor Jenkins Reid continua sendo a minha grande queridona autora, escritora, e eu quero consumir todos os livros que ela publicar na vida dela. Amores Verdadeiros, eu li aqui no Kindle, vou pegar aqui pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui a capa dele aqui no outro dispositivo, coloridinho, pra vocês entenderem que livro, porque ele no Kindle não dá muito pra vocês saberem o que é. É essa capinha aqui maravilhosa, tá? O que aconteceu? Esse livro está disponível apenas em e-book, porque nós estamos no meio dessa pandemia, dessa quarentena, e a Companhia das Letras, né, o grupo Companhia das Letras, decidiu não publicar alguns livros, preparar os livros para publicação. Ele cancelou vários lançamentos de livros nesse ano e não está saindo livros físicos. Então, voltando a isso, a editora Paralela lançou esse livro em e-book. Então, ele só está disponível para quem compra o e-book da Amazon ou do Kobo ou qualquer outra plataforma de leitura. E aí eu tratei logo, né, de baixar a minha versão e ler. O livro também estava disponível pela plataforma NetGalley, que é uma plataforma de leitura prévia. Dá uma pesquisada o que é o NetGalley para vocês entenderem. E ele estava disponível para fazerem a leitura dele. O que acontece com os Amores Verdadeiros? O que é essa história que eu já tô aqui falando há horas e vocês ainda não sabem? Amores Verdadeiros vai contar a história da Emma Journey. Ou será Emma Blair? Ou será Emma Blair que é Emma Journey?
vocês vão entender a lógica desses nomes, essa confusão desses nomes ao longo da história. Que está ali parada na sua vida, num jantar, né, junto com seus pais e seu noivo, Sam. E o telefone toca. E quem está tocando no telefone, quem está, né, no telefone chamando por ela é seu marido, Jesse. Isso mesmo que vocês ouviram. O marido Jesse está ligando para Emma, que está no restaurante com seu noivo Sam. Calma. Então vocês já entenderam que o livro se trata de um triângulo amoroso. O que acontece? Vamos contar a história da Emma, uma menina que se apaixonou pelo Jesse ainda no ensino médio. E que eles namoram e eles saem do local de Acton, que é a cidade que a Emma vive, que é na Nova Inglaterra, e eles vão morar na Califórnia, no outro lado, por várias razões que o livro vai contar. E que quando eles vivem juntos, se casam, e quando eles estão prestes a completar 1 ano de casados, o Jesse sai numa viagem a trabalho e o avião, o helicóptero em que ele estava, se perde no Oceano Pacífico. Ninguém sobreviveu, ninguém encontra os corpos, nem a aeronave, nem nada. Jesse se dá-se por morto, desaparecido. E Emma entra nesse processo de grande luto, né? De viver, acaba largando a vida que ela tinha na Califórnia, volta para casa dos pais. E durante esse período de recomeço, de viver uma nova vida, de sair do luto, ela encontra Sam, que é um amigo da época da escola. Sam trabalhou com Emma na livraria dos pais da Emma. Já viram que a história tem livraria, gente? A alegria aqui da pessoa. E eles conversam, eles se envolvem, tem uma amizade ali entre Emma e Sam. Quando Emma retorna para Acton depois do desaparecimento de Jesse, ela reencontra Sam e eles começam a conversar, a sair, a se encontrar e, ao longo do tempo, a namorar e noivar. Eu tô contando aqui pra vocês, parece que a coisa aconteceu num curto espaço de tempo de 6 meses. Não, gente. Da data do desaparecimento do Jesse até o retorno dele, que fica claro na primeira frase do livro, que ele reaparece, se passam por volta de quase 3 anos. São 3 anos do desaparecimento e do reaparecimento do Jesse. Então, toda essa vida que a Emma vai construindo, vai desenvolvendo até chegar à situação de ser noiva do Sam, são 3 anos. Então, Jesse aparece e a confusão está plantada na vida de Emma, porque ela está vivendo esse grande dilema na vida dela. Ela tem um homem maravilhoso que é o Sam, que é seu noivo, que está fazendo parte da vida dela, que está mostrando para ela que existe amor após um luto, após uma perda, que ela pode ser amada novamente. E ressurge o Jesse, o grande amor da vida dela, o seu amor verdadeiro, o seu único que o entende, etc. E ela tá nesse dilema, de ter que decidir quem são quem é o verdadeiro amor dela, qual é o amor verdadeiro que ela precisa retornar. Tendo esse quadro de sinopse bem Náufrago, tá? Porque a história parece o filme Náufrago. Sim, me lembrou várias vezes, mas a ideia aqui não é o foco no naufragado, e sim na Emma, que tá ali naquela decisão de o que eu faço? A minha vida toda dedicada a esse amor, a essa pessoa que me entendia por todo o tempo, que sumiu, que me destroçou, que me acabou, e agora eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa que tá comigo. O que eu faço? Então vamos falar desse livro, o que ele passou pra mim, sabe? Amores verdadeiros
mexeu comigo. Pra começar, eu quero que vocês entendam um pouquinho. Amores Verdadeiros não é um livro recente da Taylor Jenkins Reid. Ele é um livro que foi publicado originalmente em 2016, então ele é anterior a Daisy Jones and the Six e os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E o que eu posso dizer ali da proposta da Reid como escritora é que ela está começando a se desenvolver. A escrita dela tá começando a tomar forma em Amores Verdadeiros. Eu ainda não tinha lido, ainda não li os outros livros anteriores a Amores Verdadeiros, então eu só li os mais recentes. É como se eu estivesse andando para trás, numa ordem cronológica de publicação dela. E o que a gente sente é que ela tá começando a pegar o seu processo, o seu método de escrita e a maneira como ela escreve e enreda o seu texto. É um livro que mexe muito com sentimentos, então eu já digo que se você tem algum gatilho mental para luto, se você tem algum gatilho mental para, né, se você tem alguma questão com luto, com dilemas, com triângulo amoroso, com perda, esse livro vai te despertar algumas coisas, então eu não recomendo, tá? Porque a parte do luto pra mim foi tão pesada, tão pesada. Nossa, eu me sentia mal. Eu chorava, gente. Eu chorei no livro. Eu chorei com 30% de livro. Tem noção que eu tô lendo? Geralmente o choro é lá nos 80% de livro, eu tava chorando nos 30%. Então eu realmente não recomendo pra vocês se tem essas coisas assim. Mas é uma história de amor muito bonita. E que mostra muita coisa sobre muitos amores que se tem no mundo, sabe? Sobre o que é amor verdadeiro, alma gêmea, essa coisa toda que a gente constrói de que a gente só pode amar unicamente uma pessoa, ou uma pessoa ela é única pra gente. Então, ela vai refletir muito sobre essas temáticas de amor verdadeiro, amor único, sabe? A leitura flui muito bem. É um livro que a gente já começa, como eu falei, a gente já começa a ver ali a narrativa própria da Reid sendo construída. Eu ainda vou testar ainda com as outras leituras, ver se o quanto que ela evolui como autora. E assim, o livro, ele fala de detalhes muito sensíveis. Teve momentos que, durante esse período de isolamento social, de quarentena, quando a gente tá com os sentimentos muito à flor da pele, eu tive que paralisar algumas vezes a leitura, porque a história tem hora que ela é muito triste e beira um pouquinho o sufocante, porque você vê a Emma numa grande de um cruzamento. Qual caminho ela tem que seguir? O direito ou o esquerdo? O norte ou o sul? Para onde ela tem que ir? E você se sente muito agoniada por ela ter que decidir isso. E você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe qual vai ser a decisão dela. Você fica assim, e você não sabe pra quem torcer. Você torce pro Sam, você torce pro Jesse, pra quem você torce? Porque os dois são maravilhosos, são duas pessoas maravilhosas, são duas pessoas que se encaixam perfeitamente na Emma. E assim, é muito... Essa é a coisa, eu acho que esse é o grande barato desse livro, esse envolvimento que a gente fica com ele, em querer saber o que vai acontecer, o que vai e tal. E aí você vai andando e você vai caminhando na história e você vai vendo o quanto a Emma vai se desenvolvendo ao longo desses 3 anos como uma pessoa, como ela se descobre, como ela tem noção de quem ela é. E o que eu acho legal também é essa visão da passagem de quem você é adolescente e você passa pelos anos onde você tem 20 e poucos anos e você chega aos 30 anos. Eu, como tenho 34 anos, eu digo que quando você chega aos 30 anos, você começa a ter consciência e ciência de si, de que você nunca teve ao longo desses anos para trás. Você começa a saber mais ou menos o que você gosta, realmente o que você não gosta. Você começa a entender o que é bom para você e o que não é bom para você. E eu acho que é exatamente essa a gente consegue ver essa passagem na personagem da Emma, sabe? O livro é maravilhoso, eu fiquei assim muito feliz, porque eu já falei pra vocês, tudo que a Reid escrever, até lista de compras eu leio. Eu tô pra ler mais um livro dela ainda esse ano. Eu não sei quando que a Paralela vai trazer outras obras dela. Eu sei que tem uma obra da Reid que é publicada aqui no Brasil pela editora... Eu não sei qual é a editora, gente, mas é do grupo editorial Record.
Eu não sei qual é o selo, se é Bertrand, se é Verus, se é eu não lembro. Mas é do grupo editorial Record. E ainda tem algumas outras obras. E pelo que eu dei uma olhadinha, eu ando muito pelo Goodreads, então eu acabo sabendo um pouquinho. Parece que ela tá preparando um livro pra frente, próximo. E eu acho que o grande barato é a maneira como ela escreve. A Reid escreve sobre pessoas, sobre história de pessoas, né? É uma ficção. E eu gosto muito dessa pegada. Eu adorei a leitura, super indico. Eu sempre vou falar pra vocês que eu sempre vou indicar Reid pra todo mundo. É um livro pra quem gosta desse tipo de livro, pra quem gosta desse tipo de leitura. É um livro que te agarra mesmo. Então, e o fim é tão lindo. O último pedaço, o último capítulo, a última parte, ela é perfeita, sabe? É um jeito que mostra, assim, como devem ser as coisas, como devem ser as decisões e como devem ser as relações amorosas. Como deveriam ser, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil assim. O ser humano ainda não é tão iluminado a esse nível de Emma, Blair, falar. Ainda não sei quando vai sair o livro físico, provavelmente eu vou ser a primeira que vai comprá-lo, porque eu já tenho uns outros aqui. Acho que vocês não conseguem ver. Os meus Taylor Jenkins Reids estão juntinhos. E espero que essa seja uma indicação maravilhosa para vocês lerem, porque eu realmente fiquei apaixonada pela história. Estejam cientes de que vocês não vão encontrar Sete Maridos de Evelyn Hugo, vocês não vão encontrar Daisy Jones and the Six nessa obra, não vão. A maneira como ela escreveu e ela construiu a narrativa, tanto em um quanto o outro, é um livro comum, é um livro que vai falar do presente, volta no passado e segue depois pro presente. Então, não esperem uma escrita de Reid como Sete Maridos nesse, mas é uma escrita muito boa e é um livro muito bom que eu realmente indico. Amores Verdadeiros é uma história de amor maravilhosa que vai encantar tanto quem já gosta de Taylor Jenkins Reid quanto quem ainda não conhece a autora e pode começar por esse livro, que eu super indico para depois você ir seguindo e ir vendo o quanto que ela melhora e desenvolve e se torna uma autora maravilhosa. E se vocês curtiram esse vídeo, essa resenha, dê aquele joinha, se inscreva no canal aqui para não perder nenhuma novidade. Lembre-se sempre de ativar o sininho para receber as notificações de vídeo novo e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!